Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira também do canal Vasco Connection. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. Lembrando que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco e ajudando aqui o canal Vasco Connection também. Então, vamos lá, deixa essa força aí. É tudo prático, fácil, rápido, reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando aqui, é jogo para maiores de 18 anos, beleza? Então, fica atento aí, reforçando essa questão aqui. Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Bom, eu quero comentar, claro, a entrevista do Pedrinho ontem em São Januário. Infelizmente não consegui estar presente, mas eu, vindo do trabalho e de alguns compromissos, fiquei acompanhando dentro do carro. O Pedrinho, ele sempre foi muito claro com a gente, né? Aqui no canal, por exemplo, ele recebeu a gente na sala da presidência, que é o canal Vasco Connection. Tirei diversas dúvidas com o Pedrinho no privado, no particular, encontrando o Pedrinho em jogos, treinos do Vasco e muito mais. E o Pedrinho sempre muito gentil, né, educado, passando as informações, e eu informando vocês aqui, entregando certezas, coisa que não acontecia lá atrás, né? Certezas de um Vasco melhor, sim. De um Vasco que, quando o Pedrinho assumiu, e eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque fomos enganados mais uma vez, um Vasco que estava literalmente destruído. Sabe? Eu gravei um vídeo aqui dizendo que o Pedrinho tinha assumido uma bomba. Por quê? Você vai perguntar, como assim, Eduardo? Porque lá atrás disseram que tinha dinheiro no caixa, que o Vasco estava rigorosamente, em dia com jogadores, credores, não sei o quê, e era tudo mentira. Eu não sei como eles conseguiram ludibriar a torcida inteira. Eu não sei como. Mas as coisas realmente, tá tudo bem. Com esses enganos, assim, que o Vasco vem sofrendo há 30 anos, esses enganos absurdos, eles, infelizmente, aconteceram e a torcida sempre pagou uma conta cara por isso. Né? Eu não vou ficar aqui relembrando histórias malditas do passado, porque realmente arrebenta com o coração do torcedor vascaíno. Aí o Pedrinho vem hoje, começa a explicar algumas questões, colocando na mesa. E assim, gente, eu tô aqui para ficar desmerecendo ninguém, não. Eu acho que esse lance de briga, questões de internet, pô, será que não dá para ninguém... Não, peraí, eu preciso formar aqui uma corrente de união para pensar no Vasco. É tão difícil pedir... Parece que é impossível pensar no Vasco. Parece que é proibido pensar no Vasco. Eu preciso recuperar o Vasco, eu preciso trazer o Vasco de volta. Como? Com essa briga o tempo inteiro, entre aspas, vascaínos, que só pensam no próprio umbigo. Essa que é a grande verdade. E aí, o Pedrinho ontem explicando, principalmente a questão do treinador, novo treinador do Vasco. Eu vou logo para esse assunto, porque senão fica um tempão falando sobre situações que acontecem dentro do Vasco, que eu não concordo, eu tenho certeza que vocês não. E tenho certeza que se vocês, assim, principalmente a galera de longe, né? Temos milhares de torcedores do Vasco espalhados nesse Brasilzão de Deus aí. Que não, pô, Eduardo, deixa eu ver. Situação é essa, meu Deus. Desastre. Você também não iria concordar. Então, assim, o que o Pedrinho fez, tá fazendo no Vasco, é realmente uma limpa, tá? É uma limpa. Isso aí eu garanto pra vocês. Ah, tá sendo difícil? Tá. Mas ele tá fazendo. Tinha que ter alguém pra varrer essa sujeira dentro de São Januário. Isso tá acontecendo dentro do Vasco nesse momento. Isso eu garanto pra vocês. Algumas perguntas ontem, nossa, muito ruim, muito chato, sabe? Acho que naquele... infelizmente, eu não consegui estar presente na coletiva do Pedrinho. Mas o Pedrinho vai receber o canal, reforçando mais uma vez, aí vai ser mais prático e fácil para as perguntas e tudo mais. Por quê? A questão envolvendo o Felipe. Gente, olha só. Aqui eu não estou defendendo, acho até que o Felipe tem que falar mais mesmo. Ele está no Vasco, agora o Felipe vai ter que mudar esse comportamento. Eu sei que ele não gosta de falar, sabemos disso, e temos que respeitar o cara também. Ah, o cara não gosta de falar. Ué, é ele, cara, é uma característica dele, temos que respeitar. Às vezes, se eu não gosto de determinada coisa, questão, eu vou pedir respeito comigo também. Sabe? Se você não gosta, você também precisa ser respeitado. Se o cara não gosta de falar, até porque agora ele vai precisar falar, que ele vai ser o treinador. Então, assim, temos que respeitar a característica do cara. É assim desde jogador, desde quando ele jogava.
Então não deveria ser novidade para ninguém. Ah, não, porque tem o quê? Na minha opinião, o que ele precisa fazer é realmente resolver o problema do campo, que é a função, e ele está ali para isso. Então, assim, eu discordo de algumas perguntas de alguns companheiros, quando diz, pô, não conhecemos o Felipe como treinador. Pô, peraí, você não acompanha o Campeonato Carioca? Porque, assim, o Campeonato Carioca, na minha opinião... Gente, olha só, se eu acompanho uma competição que o Vasco disputa, que o Vasco está, eu tenho que acompanhar outros jogos também, para entender como joga uma outra equipe, não sei o quê, e trazer para vocês aqui. Eu acompanho o campeonato, não só o Vasco, porque é um campeonato. Você tem que entender das outras equipes também para passar as informações. Daí, em alguns jogos do Felipe, o Felipe dirigindo, comandando o Bangu, gente, bons jogos. Bons jogos. Ah, Eduardo, mas, pô, era o Bangu, cara. Qual o investimento que o Bangu tem? Quase zero de investimento. Pagava muito mal o salário e olhe lá. Volta Redonda, a mesma coisa. Sabe? Os treinadores começam em clubes menores. Lá atrás foi assim com o Antônio Lopes, Luxemburgo. Quem não lembra do início da carreira desses caras? E aí, o Felipe fazendo excelentes jogos. Eu vi um jogo aqui assisti um jogo do Bangu contra o Nova Iguaçu. O Felipe era o técnico do Bangu ano passado. No Laranjão, aqui perto. Gente, absurdo. Bangu jogando demais. Com 2 pontas espetados, com muita velocidade, jogão de bola. O Nova Iguaçu também jogando muito bem, o Nova Iguaçu jogando dentro de casa. Então, jogão de bola que deu prazer, deu gosto de ver. Porque enfrentar o Nova Iguaçu aqui, para os menores, sabe a pressão, né? Porque a torcida do Nova Iguaçu lota o estádio, vai em peso para o estádio. Então, assim, falar do Felipe para o Eduardo, para mim, não sei, para mim é fácil. Porque eu vi características de um treinador que sabe das coisas na beira do campo. Ele pode ajudar o Vasco, sim. E é claro, lembrando aqui, o Felipe, ele é interino. E eu acho que ele tem que fazer parte, sim, da comissão técnica, da próxima comissão técnica. Então, assim, o Felipe vai acomodar o Vasco por mais 3 jogos, os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e tomara que o Vasco consiga uma classificação, pelo menos para a Sul-Americana, que é uma competição internacional, na minha opinião, muito importante. O Vasco precisa voltar a disputar uma competição dessa. Daí surgiram nomes do Tite, né? Técnico, o Crespo, técnico, e do Pedro Caixinha. O Tite eu acho muito difícil, tá? E se alguém perguntar aqui, Eduardo, acha uma boa? Eu acho uma boa porque o Tite tem uma característica talvez que o Vasco precise hoje, que é defesa. Preciso ajeitar essa cozinha, a casa. O Vasco precisa parar de tomar gols, principalmente os gols bobos, né? E o Tite sabe fazer isso muito bem. É um técnico que sabe, que é campeão do mundo. Então, não preciso falar muito sobre o Tite, não. É bom técnico, sim, não vou ficar passando pano para ele, que eu acho. Tá bom técnico, sim, não vou ficar passando pano para isso, não. O Crespo, difícil demais. Isso aqui é difícil demais. Mas é bom técnico também. E, assim, claro, se viesse, eu acho que iria ajudar. E, enfim, eu acho muito difícil, né, o Crespo. Pedro Caixinha, outro nome que surgiu aí nos bastidores. O Vasco estaria interessado, o Vasco teria feito até um contato. Gente, eu sinceramente fico em cima do muro com o Pedro Caixinha, por 2 situações. No RB Bragantino, no ano passado, né, ele brigou por Libertadores, ele disputou, chegou a Libertadores, né, e assim, claro, fez um excelente trabalho na frente do RB Bragantino. Depois da crise lá do Bragantino esse ano, o trabalho não foi bom, foi um trabalho muito abaixo. Aí, essas 2, aí gera uma dúvida, né, qual Pedro Caixinha que, sei lá, que o Vasco estaria contratando? O Pedro Caixinha do ano passado ou o Pedro Caixinha desse ano? Então, assim, do ano passado, bom técnico. Esse ano, técnico que não encontrou soluções, né? Então, lá no RB Bragantino. Então, claro, a camisa do Vasco é uma, do RB é outra. Pô, o Vasco é muito maior, o Vasco é gigante do futebol brasileiro. A pressão é outra, o ambiente é outro, a cobrança é outra, é óbvio, né? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, o que de fato vai acontecer com relação ao novo técnico do Vasco. Eu só acho importante demais que a diretoria contrate logo esse novo técnico para pré-temporada, sabe? Para passar as ideias, para preparar melhor esses jogadores do Vasco, que esse ano, assim, óbvio, gente, o Pedrinho tocou num ponto muito certeiro ontem. A pré-temporada do Vasco no Uruguai, eu não entendi muito bem o início desse ano. Eu achei que, não, Ramon Dias conhece, vai fazer, vai preparar bem esse time. Levou para um resort, para um hotel, jogadores do Vasco. Eu acho que ele queria passar férias por lá, levou os jogadores do Vasco junto. Porque, assim, o que aconteceu com o Vasco esse ano foi um desastre físico. Um desastre físico. O time, fisicamente, não estava bem. Isso ficou claro.
E aí eu não estou tentando diminuir o trabalho dos preparadores físicos do Vasco, não, pelo amor de Deus. Só que aquela pré-temporada matou o time do Vasco a temporada inteira. A pré-temporada ela é muito importante para qualquer clube, gente. Mas muito. E o time do Vasco caiu fisicamente. Isso aí ficou claro para todo mundo. Todo mundo. Falando em pré-temporada, Payet e Coutinho. Payet se machucou, voltou só no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não, enfim, temporada inteira. Se o Payet jogou pelo Vasco 5 meses esse ano, foi muito. 5 meses. Olha só, temos 12. Se ele jogou 5, foi muito, na minha opinião. Tá? Ele não teve tantos jogos assim com a camisa do Vasco, não. O Coutinho, fica claro para mim que o Coutinho precisa de uma pré-temporada cheia para trabalhar a questão física assim, tempo de bola e muito mais. Na minha opinião, a questão do Coutinho, fisicamente falando, ficou muito claro. Ó, o Coutinho precisa preparar melhor a questão física dele, que ele não está bem. Aí sim, aí vamos cobrar do Coutinho e muito mais. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a tua inscrição aqui embaixo. Você que ainda não é inscrito no canal, peço também o teu like e muito mais. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.